Boa noite, iniciamos a nossa web na UC de Sistemas de Motores de Transmissão. Aproveitando aqui, né, o ensejo no início da nossa web aula, lembrando aos senhores que as web aulas passadas, né, seguem gravadas na plataforma na aba de biblioteca. Então você entra lá na plataforma, entra na UC de Sistemas de Motores de Transmissão e lá vai ter umas abinhas, né, situação de aprendizagem, comunicação, né, vai ter uma chamada biblioteca, você clica, vão ter os vídeos, né, listados lá com as web aulas anteriores disponibilizadas para os senhores assistirem e se, como fala, se ambientarem, né, se alinharem, ficar todo mundo na mesma toada. Então vamos dar sequência, né? Começamos falando sobre sistemas de transmissão, muito pelo ordenamento dos momentos presenciais, então eram conhecimentos que eram necessários, né, para facilitar e para linkar com o momento presencial. E hoje, né, dando sequência no livro, capítulo 2 que fala sobre motores, né, vamos iniciar aí a nossa caminhada a construção das competências e habilidades necessárias. Então, vamos lá. Então, os motores, né, já para não começar, deixa eu só perguntar, tá aparecendo bem para vocês aí, de forma nítida, esse slide? Sim. Engraçado é que para mim não tá aparecendo nítido. Eu vou compartilhar de novo, só um segundo. Para mim tá tudo embaçado aqui. Não sei o que aconteceu. Deixa eu subir de novo aqui o nosso material. Aí, agora sim. Tá nítido para todo mundo? Ainda? Alguém me respondeu aí? Pra mim sumiu tudo. Vê se vai aparecer agora. Mas demora um tempinho para chegar. Positivo. Show de bola. Então, vamos começar falando dos motores, né? Isso aqui é lógico que essa introdução vocês já viram, né, nas vocês anteriores. Eu não estive presente com vocês, mas creio que já viram sim fala sobre isso, né? Então, os motores, independente do tipo de motor, há um elemento em comum, né? Que aqui é o triângulo do fogo, né? Um elemento em comum necessário para que todos os motores funcionem, que é a combustão. É lógico que isso aqui já vamos atualizar daqui a um tempo que tem motor agora que não precisa mais de combustão, né? Já estamos na época, então não tem mais um elemento comum a todos os motores, né? Com o advento aí da eletricidade, motores elétricos, o pessoal da Toyota já tem um motor movido a hidrogênio, né? Então acaba que a combustão em si, conforme esse triângulo do fogo, já não é para todos, né? Para a grande maioria ainda, mas não todos. Então, a combustão ainda é, né, no nosso mercado principal, não só no nosso, né, no mundo todo. Lógico que o nosso um percentual de combustão é muito maior, né? Porque o elétrico ainda não tem a rede necessária, a infraestrutura necessária, né? Ainda tem muito essa barreira e o principal que é o custo, né? O custo extremamente elevado. Então, aqui a combustão, né, para que ela ocorra, são necessários três elementos que formam o triângulo do fogo, que é calor, oxigênio e combustível. Sem um dos três, pega fogo? Não. Você precisa dos três, né? Então a combustão precisa disso. Então o motor de combustão interna aproveita, né, o aumento de pressão proveniente da combustão para fazer que o pistão se desloque para baixo e por meio da biela, ocasionando um movimento de rotação no virabrequim. Então aqui o motor de quatro tempos, né, que está representado. Então atualmente a maior parte dos automóveis possui motores de quatro tempos que recebem esse nome por quê? Pois necessita de quatro tempos, né? São quatro etapas para realizar o ciclo completo. O que que é o ciclo completo? Ele vai, né, produzir uma potência que tem que ser transmitida às rodas do veículo para que gere o movimento, né? Para que aquela carroceria saia da inércia, né? E comece a se deslocar. Então, tem, ó, tempo de admissão, tempo de compressão, tempo de combustão e tempo de escape, que é o que está na nossa figura aí, né? Admissão e assim vai. Então, o tempo de admissão, né? Lembrando esses conceitos aqui, nós estamos vendo de novo porque são importantes. Creio que já viram em alguma outra UC, mas nessa aqui está dentro, né, da competência e habilidade, não tem como a gente escapar.
Se para todo mundo já estiver mais familiarizado, melhor ainda que nas SAPs vocês vão tirar de letra. Para quem não tiver, ainda tem essa oportunidade aqui para a gente, né, ficar safo. Então, admissão, né, tempo de admissão, a válvula de admissão se abre e permite a entrada da mistura, né, a combustível no cilindro. Então, o pistão desce e atinge o ponto morto inferior, conforme a figura, e o gyrobriquim gira 180 graus. Então, aqui o tempo de admissão entra, né? A válvula de admissão abre e entra essa mistura ar combustível, que vai fazer parte do nosso ciclo completo, né? Então, aqui é muitos motores ao ciclo Otto, que são os mais comuns aqui no nosso mercado. Depois vem o tempo de compressão. Então, né? Então ele sai do ponto morto inferior, que é o ponto mais baixo ali, e sobe, né, para o ponto morto superior. Com isso, ele faz o quê? Ele comprime esses gases. Então, ele diminui o volume, o volume que esse gás pode ocupar. Então, ele estava ocupando não seria a área, seria o volume, porque é 3D, né? Mas, às vezes, para facilitar, ele está ocupando uma área X. Quando vai subindo, né? Esse pistão vai diminuindo a área que ele pode ocupar, que no caso é volume, o volume que ele pode ocupar, e vai diminuindo, 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 ele vai se comprimindo, né? E aí sim o processo de compressão, né, que é necessário para o nosso ciclo. Então a compressão vai levar a temperatura e a turbulência da mistura, homogeneizando. Então é deixando as duas num ponto só. Então, em vez de estar separada ainda a mistura combustível-ar, aqui já está no mesmo estado, né? Já que ambas as válvulas de admissão e exaustão estão fechadas. Para que o motor funcione corretamente, a temperatura final da mistura a combustível deve ficar bastante abaixo da temperatura de autoignição da mistura, evitando assim, né, que ele ocorra combustão antecipada dessa mistura a combustível dentro do nosso motor. Aqui essa questão do falando para vocês do cilindro subindo, né? Lembra muito uma seringa, né? Você pega essa seringa, deixa ela, puxa tudo, né? Ter todo o volume para ocupar o líquido e depois vai apertando com a tampa fechada. Então chega uma hora que o fluido não vai conseguir mais se comprimir. Mas nesse processo de compressão acaba elevando a temperatura e elevando a pressão, no caso aqui dessa mistura, né? Então, aqui ele dizendo também sobre a posição do virabrequim, né? Ele já gira 360 graus, já deu uma volta completa, né? Nesses dois tempos aqui que se passaram, admissão e compressão. Depois temos o tempo de combustão, né? O pistão encontra-se no ponto morto superior e a mistura combustível já está comprimida. Então, uma centelha, né? Vai lá para a gente, que no caso, lembra do triângulo? Era combustível, oxigênio, né, que é o ar, e o calor. Aqui dentro a gente já tem comprimido, né? E numa mistura homogênea, o combustível e o ar. O que falta? O calor, né? Para ter a combustão, que é o que vai acontecer agora, né? Que é a centelha. Então, a vela de ignição, né? Uma centelha gerada pela vela de ignição, queima toda essa mistura, o que faz, né? A temperatura e a pressão do cilindro aumentarem de forma abrupta, né? Violentamente. Isso faz que o pistão seja empurrado, né, para baixo, para o ponto morto inferior, e nisso ele gera torque e potência, e, por consequência, movimentando o veículo. E tem que ter esse ponto, porque é nessa hora que realmente vai fazer trabalhar, né, que o coração pulsa, né, vamos dizer assim, que o motor vai conseguir transmitir, né, essa potência, vai ter essa potência para ser transmitida. Então, esse tempo é chamado de tempo motor, já que é o único momento do funcionamento do motor em que são gerados torque e potência, né? Após esse tempo, o virabrequim já deu 2,5 voltas, tinha dado uma volta, já está com 1,5 volta, né? Então, é 360 mais 180, que são os 540 graus, né? Então, ele já deu a meia volta, completou uma volta, deu meia volta de novo, ele desceu. Então, quando a centelha é gerada, né, a mistura ainda sobre o tempo de combustão, a mistura combustível entra em combustão gradativamente, gerando, né, uma frente de chama que irá aumentar a pressão no cilindro aos poucos. Então, o momento em que a centelha é disparada pela vela é importantíssimo.
Se todo o combustível queima antes de chegar ao ponto morto superior, quase travando a língua aqui, hein, ocorre a chamada batida de pino. A batida de pino leva esse nome porque, quando ocorre, faz um barulho dentro do motor que é semelhante a de um pino solto. Isso traz consequências gravíssimas para o motor, danificando os pistões e demais componentes da câmara de combustão. E aí, para reparar, né, o custo é elevado. Então, para evitar esses danos, o combustível deve queimar completamente algum momento depois que o pistão tenha passado do ponto morto superior, para que toda a pressão seja utilizada para empurrar o pistão para o ponto morto inferior. Entretanto, o momento exato depende das condições de funcionamento do motor, rotação, combustível e cabe ao módulo, né, de gerenciamento eletrônico do veículo calcular esse momento certo. Então, tudo isso é configurado, né, desde esses tempos, né, do motor, o onde ele vai estar, no ponto morto superior, inferior, até o material que esse motor é feito, a espessura do bloco, tudo isso interfere. Então, muitas vezes o pessoal quer tem aquela questão de forjar o motor e tudo mais, é por isso, né? Porque vai mudando me fugiu a palavra agora, a potência calorífica dessa explosão, né? Dessa combustão. E isso os metais, né? Como a gente viu na web anterior, falamos sobre materiais, né? Salvo engano, teve um pouquinho de materiais, então tem. Se eu estiver confundindo com a outra turma, mas eu vou adentrar aqui. Os materiais, no caso metálicos, ele suporta uma certa força, né? Então, ele tem um limite. Se passar desse limite, ele pode ter vários problemas, né? Geralmente ele vai se deformando, ou ele vai aplicando ranhuras, trincas, vai muitas vezes perdendo, né, material, sedimentando, porque ele não suporta, né, aquela pressão que está mais elevada ou a temperatura que está mais elevada. Isso vai deformando também. Então, até o material, né, a se desejar. Por isso que quando o pessoal quer mudar a potência do veículo, fala forjar, né? Então, ele vai fazer o forjamento das peças ali para que elas suportem uma pressão e temperatura maior, né, de explosão. Por isso, né? Então é importante até esse ponto da escolha do material e como, né, foi dimensionado esse esse motor e os materiais dele. E o último tempo, né, que é o tempo de escape. Então, o escape é o último tempo do motor. O pistão parte, né, do ponto morto inferior, a válvula de escape é aberta e os gases queimados escoam por ela em grande velocidade. O objetivo é limpar, né, o interior do cilindro para que possa ser admitida uma nova mistura a combustível. Ao final do tempo, o gerbrequim gira 720 graus. De onde que vem? Duas voltas, né? Então, no segundo tempo ele já tinha dado uma volta, agora no quarto tempo ele já deu duas, né? 720 são duas vezes 360. E aqui mostra a figura, né? Então, abre aqui a válvula de escape para que seja, e ele também sobe, né, para o ponto morto superior, ajudando, né, o escoamento dessa mistura, desses gases que sobraram, né? De acordo com Martins, o ciclo do motor é o conjunto de quatro fases descritas anteriormente. Nesses quatro tempos ocorrem quatro cursos do pistão e duas voltas do virabrequim, mas apenas um tempo gera torque e potência. É válido salientar que os quatro tempos descritos anteriormente são válidos para os motores que operam no ciclo Otto, ou ainda que possuem ignição por centelha. Nesses motores, a combustão se inicia por uma descarga elétrica que acende uma centelha dentro da câmara de combustão. Os motores de ciclo Otto são os que operam a gasolina, álcool ou no GNV, e estão presentes, né, nas maiorias dos automóveis brasileiros. É o ciclo Otto, né, que é o, não sei se o Carlos ou o Admildo tem um veículo movido a diesel, né, mas se não for, eu não sei se, ou elétrico, né, mas se não for nenhum dos dois, vai ser um veículo aí dentro do ciclo Otto. E aqui os motores do ciclo diesel, né? Então, além do ciclo Otto, pode-se encontrar motores que operam no ciclo diesel, no
no Brasil, né, são muito comuns em caminhões, caminhonetes e algumas SUVs, né? Então, o diesel ele tinha um apelo muito bacana no Brasil pela questão do valor do combustível, né? Então, ou veículos muito grandes porque os motores do ciclo diesel ele apresentam um bom torque, né? Um torque mais elevado do que os motores a ciclo Otto. Nesses veículos grandes que precisam de um bom torque, né? Para arrastar peso, geralmente, né? Ou passar por terrenos muito acidentados, e assim vai. Eles, né, são mais propensos a serem no ciclo diesel. E o diesel também começou a ter uma pequena popularidade por causa do valor, né, que era bastante pareado ao da gasolina. Com a mudança, né, nessa política de preço, o diesel ficou bastantemente agora, né, aos ônibus, caminhões. Lógico que tem caminhonete SUV ainda é diesel, mas a procura diminuiu, né? Até que já fazendo um link aqui, a Ford agora vai lançar o. Mas vai abençoar, Edmilson, vai abençoar. Põe elétrico, né? A gente vai chegar nessa era aí também. Mas tanto é que a Ford vai lançar o. Já falou o Mustang, né? Volta com a F-150 com motor de Mustang, né? Um V8. Então todo mundo estava buscando um motor mais econômico, né? Um motor que não gerasse tanto custo com combustível e estão voltando com o motor para caminhonete, né? Motor no ciclo Otto, né? O motor a gasolina. Justamente porque interfere muito, né? No caso de caminhonete, no caso de SUV, agora se for para caminhão e ônibus aí não tem jeito. Precisa de um torque bastante elevado. Creio que o diesel vai se manter por muito tempo aí para esses veículos maiores, né? Então o ciclo diesel também possui os mesmos 4 tempos do ciclo Otto, mas tem algumas diferenças, né? Então, ó, o tempo de admissão, né, ele admite somente o ar, ao invés da mistura ar-combustível, que era no caso do Otto. Então, aqui já está uma diferença. No tempo de compressão, ele aproveitava, além de comprimir e aumentar a temperatura e pressão, ele ajudava na questão da homogeneidade da mistura no Otto. Aqui no diesel, é só ar, né? O ar puro, é difícil até ser puro, você precisa de um sistema de filtragem bom. Isso interfere também, né, no desempenho e eficiência do motor. Então, mas fica difícil falar um ar puro, porque para ter ar puro você precisa de um nível de filtragem bastante elevado. É lógico que no ciclo diesel tem uma filtragem muito boa, mas vai ser quase, né? Um ar que é difícil falar porque o cara que senta do meu lado aqui é da química, né? Então, ele vai ficar me olhando torto aqui, mas vai ficar bem próximo. Vamos usar ar puro por questão didática. Então, somente ar puro é comprimido dentro do cilindro, em vez de ser uma mistura. Na combustão, aí sim o combustível é injetado, já a alta pressão, somente nesse tempo, né? Então, ao encontrar o ar puro comprimido, o combustível inflama-se e espontaneamente aumenta, né, a pressão no interior da câmara de combustão e gera potência, da mesma forma. Só que o outro, você tinha a mistura ar combustível e tinha a centelha. Aqui não, tá o ar já pressurizado lá dentro, vem o combustível também em alta pressão e na hora que ele encontra tem um choque, né? Ele inflama-se espontaneamente, né? E com isso gera o torque e a potência, que é o que a gente está interessado. E no escape é similar, né? Os gases queimados são expelidos na câmara de combustão, exatamente como no ciclo Otto. Então muda os gases também, não. Então o ciclo diesel, para a questão ambiental, né? Tem essa diferenciação. Por isso que não é muito comum a gente ter veículos a diesel, né? Os veículos de passeio, veículos menores, eles ficam nesse apelo do flex, né? Ou GNV, que também não é muito comum aqui na nossa região, mais para o sudeste, né? Rio, São Paulo já encontram mais veículos movidos a GNV. Então, os motores de combustão interna possuem várias características que variam de acordo com a aplicação desejada. Então, pode-se classificá-los de acordo com os inúmeros critérios, sendo os mais usuais. Então, o ciclo de operação, se é 4 tempos ou 2 tempos. Quanto ao ciclo térmico, né? Se é um ciclo Otto, um ciclo diesel, ciclo misto, ciclo Miller e o ciclo de Atkinson. E quanto à ignição, se é por centelha ou por compressão. Além disso, né? Quanto ao sistema de alimentação, se é mecânica carburada ou
injeção, né, mecânica carburada ou injeção eletrônica pro ciclo Otto, né? Se for no ciclo diesel. Seu Edmildo, deixa eu ver seu chat aqui, só um segundinho. Edmildo, você não tá, né, nessa idade toda para lembrar disso aí não, né? Você já tá já, mas realmente, né? Aqui, ó, ele trouxe, não sei se você consegue ler, Carlos, ó, ele trouxe aqui uma informação legal. A queima de motores, né, diesel, não precisa de centelha. Então é por isso que eles funcionavam empurrando o carro morro abaixo, né? Então, exatamente. Então não tem a centelha, né, Edmildo? Isso facilita, né, no processo. É lógico que você vai gastar não, digo as não máquinas, né? As peças você vão ter um custo mais elevado, né, para dar manutenção, tudo mais, porque você precisa injetar já esse combustível, né, a alta pressão, mas tem essa diferenciação também que não precisa dessa centelha, né, no tempo de combustão. Show de bola, Edmildo. Se você quiser falar também no microfone, né, quando você quiser dar uma pausa assim, quiser somar, pode ficar à vontade também. O tempo é nosso aqui justamente para a gente, igual você está fazendo aí, construindo esse conhecimento, né? Trazendo esses fatos, informações aí interessantes e pertinentes para os demais. Hoje o Carlos é que vai receber, né, essas informações ao vivo e os demais colegas quando estiverem assistindo, né, esse vídeo aí. Mas pode ficar à vontade, Edmilton, para falar, tá bom? Carlos também pode ficar à vontade. Então, né, o ciclo diesel, então injeção direta ou injeção indireta. Temos quanto ao sistema de arrefecimento, né, se é a ar ou a líquido. Tem muitos desses aí que já são sistemas antigos, né? Já está bastante desuso aí, mas são as classificações que o nosso material traz para a gente, né? Então tem o número de cilindros, se são monocilíndricos ou multicilíndricos, e quanto à disposição dos cilindros, né? Se são em linha, se são opostos, se são em V, ou cilindros radiais. Essas classificações, né, que a gente viu são válidas para motores alternativos. Então, são os motores que operam com pistões. São esses motores que foram abordados até agora que serão tratados no decorrer deste material didático, porque são os que a gente mais encontra, né? Basicamente todos, né, os veículos que a gente tem, são dispostos aí de motores com pistões, né? Entretanto, existe outra classificação de motores de combustão interna, que é de motores rotativos, né? Também chamados de motores Wankel. Então, a mistura a combustível é admitida de um lado do rotor, então ela é comprimida à medida que o rotor gira. Assim, é acionada a centelha e os gases queimados são liberados no outro lado. Tá aqui a imagem dele. É justamente ele vai fazendo esse trabalho, né? Então, aqui, ó. Vamos dizer que a admissão seja aqui do amarelo e o escape do preto. Então ele admite que ele vai girando, né? O rotor vai girando, ele admite nesse espaço que está aqui agora. Então ele não passa para o escape ainda. Ele só ocupa essa área que está na parte mais esquerda, superior, ali. Ele vem comprimindo, né? Porque quando esse rotor girar, a área vai sendo diminuída. E aí tem a centelha, né? Aqui até que ele chega ao fim, né, desse ciclo, chegando na parte quando ele liberar, né, essa, essa saída, né, para a válvula de escape, já fazendo todo o trabalho, né, necessário que é o torque e potência que ele tem que gerar para a gente. Então, os motores Wankel não foram difundidos mundialmente, poucos fabricantes os utilizaram e por isso não é objetivo deste livro tratá-los com mais detalhes. Entretanto, fica por conta de sua curiosidade pesquisar, né? Então, se alguém aí quiser, ou dar uma sugestão para uma próxima web aula, né? Lógico que a gente tem que correr com o nosso conteúdo para a SAP, mas a gente vai ter tempo para caramba, né? Tem muitas aulas aí. Pode ser um assunto de uma web aula extra aí, falando sobre esses motores, tá bom? Se alguém se interessar, fica à vontade aí. Ou quando a gente terminar, né? Sugerir esse tipo de assunto para ser abordado. Então, no Brasil, os motores com cilindros dispostos em linha são os mais comuns e eles podem ser encontrados tanto nos veículos de passeio como em caminhonetes e caminhões. É comum encontrar uma gama bem variada de motores com cilindros em linha. Atualmente, né, o mercado antigamente era só par, né?
Quer dizer, não era só par, não, que tinha motores com número de cilindros, né? Número ímpar de cilindros. Então não dá. Mas o mais comum, né? Tempos atrás eram motores com pares de cilindros, né? Cilindros em números pares. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Tá carros modernos, né? Carros saindo de fábrica hoje já com motores, né? Com cilindros em números ímpares. Então, atualmente existe no mercado motor com 3, 4, 5, 6 cilindros ou 8, né? Isso para motores em linha. Já não é tão comum. A gente vai ter. Edmildo, piscou seu nome aqui. Vai falar conosco? Falo. Não, Sim, risquei. Tá me agora ouvindo? estou ouvindo. Ah, tá. Não, não risquei, não. Pode falar. Não, não risquei, não. Só deixei o microfone mesmo. Ah, mas você comentando aí, Sim, essa questão aí que você tá falando dos pares aí, né, igual a Ranger 3.2, que ela sai a 5 cilindros, né? aham. Eu não sabia também, achava que era 6 cilindros, mas fui saber 5 cilindros. E disse que ela é bem mais quebradeira, o motor dela, do que a de 4 cilindros. Porque diz que trabalha em falso, né? Na calibragem certinha, aí, Afetam com cilindros em número ímpar, né? Afeta um pouco a sincronia. Então, assim, ele vai ter uma vibraçãozinha um pouco maior. E a gente sabe, né? Estamos trabalhando com a maioria dos nossos materiais são metálicos no nosso motor. Vibração para metal é uma tristeza. Se o processo não precisa de vibração, quando ela aparece, Edmildo, é muito triste porque o metal, ele depende do nível de, aí já é um nome técnico aqui, de ductibilidade dele, né? Ele suporta até um certo nível antes de fraturar. Mas geralmente ele, dependendo muito da peça, né? Se for uma concentração mais dúctil ou se for mais frágil. Se for mais frágil, vibra um tempo, ele vai apresentando trincas, vai fraturando até que a gente chama de cisalhar, né? Até que ele quebre. Então, quando você tem um número ímpar, você tem um pouco dessa dificuldade, que acaba tendo uma vibraçãozinha a mais pela questão da sincronia. E aí, esse dado que o senhor trouxe, realmente eu não conheço, né, a fundo a manutenção em si desse modelo em específico, mas dos motores, né, ainda mais os antigos, quando eram em número ímpar, eles apresentavam mais defeitos, né? Tanto é que eles ficaram muito tempo, ficou muito tempo aí o mercado com pouquíssimos carros com número ímpar de cilindro e agora voltou, né? Voltou forte. Você pega exato. usa um ponto. Ah, Eu até trazendo essa informação, sim, eu trabalho no servidor de peça. sim. E o mecânico que me falou essa questão eu achei interessante, porque sempre estou descobrindo novas coisas nessa manutenção, em problema, porque é demais da conta, tanto que um motor desse aí ele é barato, o gás de trem, você entendeu? Ele fechado, ele sai bem mais barato, é barato do que recuperar um motor desse, para fazer uma retífica de motor desse. O original pode. Então, assim, ele falou, ó, essas Ranger 3.2, como ela é 5 cilindros, ela não dá o balanceamento 100%, é demais na conta de problema. Diz que a 3.2 é melhor do que ela na situação. Entendeu? Por isso que ele me falou isso, é interessante. Porque o Alfa citou antigamente, tinha até KV, aqueles outros carros aí, remadentes, aqueles carros das antigas, que era até 3 cilindros, né? E eles eram dois tempos ainda, né? Aquele lá, né? E aí eles foram aprimorando mais, né? Hoje em dia a gente tem os 3 cilindros com 4 tempos, né? Você pega a maioria dos motores hoje 1.0, né? No mercado, eles, grande maioria hoje são 3 cilindros, né? É, exatamente. Então, assim, tem essa questão mesmo, igual o senhor disse, mas hoje em dia com o advento, né, da tecnologia, os módulos vão ficando mais eficazes, mais sensores, né? Sensores mais robustos, vai melhorando essa sincronia aí, né? Justamente para não danificar. Mas isso aí a gente vai ter um pouco do efeito do tempo também, né? Tem Uhum. que aguardar um tempinho aí para a gente começar a sentir, porque tem carro que realmente lança, né? E já dá problema.
Exatamente. E agora tem outras que demandam um tempo, né? Você precisa rodar 50, 100 mil, 150 mil para começar a aparecer alguns outros tipos de defeito. Mas aparentemente a indústria agora é isso, né? 1.0 é 3 cilindros. E, Então não tem jeito, não vai escapar mais disso aí não. e, Show de bola, Edmildo. Então aqui, né, ele falou de motores em linha. Quem gosta muito de motor em linha é BMW, né? BMW pega motor com 6 cilindros e bota em linha, né? O i6 ou L6, dependendo aí de como o pessoal chama, né? Agora com números menores aí eles estão sempre em linha, né? 4, 3, diferente aí já vai ter para cima de 6 cilindros, né? Que pode mudar a disposição, que é o nosso próximo aqui, né? Então os cilindros de um motor também podem ser dispostos, né? Distribuídos em V. Usualmente utiliza-se a disposição em V para motores a partir de 6 cilindros, né? Por isso V6, V8, V10 e, salvo engano, ainda tinha um V12, né? Acho que pararam de fabricar e ele já vai mudando para a disposição W, né? Quando vão tendo muitos cilindros, salvo engano, aquele Veyron, né? Bugatti Veyron aí, ele já é um motor W16. Então o pessoal vai comutando lá a posição desses cilindros de uma forma para que também não se tenha um capô muito grande, né? Não ter uma área muito grande, um cofre muito grande para armazenar. Então ele vai distribuindo de uma forma mais uniforme para se encaixar de modo, né? Que não ocupe muito espaço assim dentro do cofre do veículo. Então aqui os 6, né? Olha lá, motores em aplicações que necessitam de mais potência, encontram-se motores, né, com 8, 10 e até 12 cilindros em V. É lógico que hoje em dia mais potência já não tem mais jeito, né? A eletrificação chegou também nesse ponto. Então você quer os motores mais rápidos, né, que é motores com um torque maior, que é motores com tempo de a curva de torque muito mais rápida, porque o elétrico você pisa é quase instantâneo, né? São milésimos de segundo aí. Então, os motores mais potentes já estão vindo, né, com os elétricos acoplados. Mas antigamente era esse aqui, botava mais cilindro para o motorzão ficar maior e mais potente. Além do V, né, e já aproveitei e fiz o gancho com o W, que também tem, né, que é o formato ali da disposição desses cilindros. Temos os motores com cilindros opostos, né, que é o motor Boxer, né? Eu já falei o nome do carro aqui que usa esse tipo de motor, né? O motor Boxer nunca foram unanimidade entre todas as montadoras. Acho que o primeiro que eu lembro aqui, né, hoje é a Porsche, né? Tem alguns veículos aí com esse motor Boxer, né? Que é até o modelo deles aí que chama Boxster. Então, é um tipo de motor, né? No passado, ficou famoso no Brasil e no mundo em função de equipar diversos veículos populares. Atualmente, né, alguns fabricantes ainda utilizam em automóveis e motocicletas, né? Então já não é tão comum a gente ver esse tipo de motor. Que eu me lembro agora, quem usa muito é a Porsche, né? Alguns veículos dela, esse tipo de motor aqui, que eles são dispostos, né, de forma oposta, né? Imaginar na horizontal aí, conforme o desenho que está na tela, certo? Então, né? Então aqui nós vamos adentrar, né, nas partes dos motores. Então vamos fazer a introdução hoje, né? Então nós vamos ver o que? Que o motor pode ser dividido em três grandes conjuntos fixos, mostrados aqui na figura, né? Então é o cabeçote, o bloco e o cárter. O cabeçote, onde se encontram as válvulas, balancins, puxas e eixos de comando. O bloco, né, onde se encontram cilindros, pistões, bielas e o virabrequim. E o cárter, né, que é ali onde é armazenado o nosso óleo lubrificante. Além disso, a gente vai poder, né, entender o funcionamento dos principais subsistemas de um motor, tais como sistemas de lubrificação, arrefecimento, exaustão e alimentação. Certo, senhores? Como planejado para hoje, né? A gente chegar até aqui. Pergunta de do Carlos, ficou alguma dúvida? Por hora. Eu queria ver só Tranquilo.
comentou aí que esse motor W, eu não conheço esse do Porsche aí, que você falou que ele é um formato de W, Não, o Porsche que eu falei por último é o Boxer, ou que é, box. que é aquele modelo 718 da Porsche. Se eu quiser, deve estar no computador, né, Edmilton? Sim, sim, Digita aí o 700 Porsche 718. Ele usa o motor Boxer. é o box. E esse que é o formato em W, qual que é o tipo de motor? Formato em W, vamos ver aqui, ó. Bugatti com dois T's, Veyron. Vamos puxar, eu vou até olhar junto aqui. Hum, Ele tem o motor W16 8.0 Tetra Turbo. Digita aí para você dar uma olhada nele. o pessoal, Vamos ver se é uma boa pesquisa aí para fazer. Ah, tem a foto dele aí, ó. Deixa eu abrir aqui. Vamos compartilhar, aproveitar que eu já achei. pode. Só para encerrar a nossa apresentação. Quanto à aula, ficou alguma dúvida dessa apresentação? Ou posso tirar ela aqui, Edmildo, para a gente ir lá para o motor W16? Minha parte tá tranquila. Então, beleza. O Carlos já confirmou, então vamos lá. Aqui, ó, as imagens da criança. Não, esse aqui não. É esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16. Aqui, ó. W16 Engine. Então, esse é o. Já tem motor aqui, ó, 18 cilindros, ó. Aí é É porque, novidade para mim. é porque o pessoal da Bugatti, né, eles buscam sempre quebrar o recorde mundial de velocidade máxima, né? Então os carros deles, tanto é que tá aqui, ó, o Veyron, né? Se eu não me engano, esse aqui foi recordista mundial de carro de rua, né? Que não é um protótipo a chegar na velocidade máxima. E ele depois quebrou, se eu não me engano, com o Bugatti Chiron, que vai ser esse modelo aqui, ó. Chiron foi o que quebrou o recorde do Veyron, também é um W16, ó. Cadê o aquele aqui, ó? Esse aqui já é o Chiron, que, se salvo engano, é o detentor desse recorde mundial aí. E o pessoal, eles entregam muito, né, nessa questão de velocidade. Tanto é que é Tetra Turbo, né? Então o Bugatti aí, ó, já tá falando que vai vir com motor híbrido. Mas é isso, os motores são grandes, né? Imagina você colocar em linha 16 aqui, ia ser só capô o carro, né? Se for um V16 também vai ocupar muito espaço. Por isso que ele já dispõe do formato de W, né? Para ficar mais enxuto, né? Então ele fica mais largo e o comprimento fica menor, para caber melhor no cofre, até a aerodinâmica do carro, né? Para não ter um cofre muito grande. Aí ele tem a cilindrada, então, tanto, no caso ele seria três cabeçotes no caso aí. Um no meio e os dois nas beiradas, no caso. É, exatamente. Aquela outra imagem estava mais legal, né? Deixa eu ver aqui se tem ela aberta aqui, ó. Agora eu tô na dúvida se são três ou não, são três mesmo. É, porque é W, né? Vamos pensar no formato da letra, né? Uhum. É, porque aí, Agora eu não sei se são três ou se são quatro, hein? Agora você me deixou na dúvida. Deixa eu ver se acha. Ó, W16. Vamos ver se tem algo mais técnico aqui, que eu até jogo o link para vocês, ó. Depois. Uhum. esses Eu tenho caras, bastante matéria. Ah, aqui é bloqueado. Você vai ter que pesquisar daí, Edmildo. Eu não consigo entrar para ver a especificação técnica dele. Mas eu imaginando, eu acho que são dois Vs. São dois Vs com quatro. Então, eu creio que vão ser quatro mesmo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tamanho da criança aqui. Mas vai diminuir, isso aí não vai ter mais não. Com o advento da eletricidade, motor elétrico, que o próximo vai vir é com motor elétrico, aí dá uma porrada de. o elétrico vai reduzir bastante, mas ele não precisa de esse tamanho para ele gerar força, né? Na verdade, o elétrico precisa de bateria, né?
Porque você imagina, esse carro aqui, o tanque dele, salvo engano, o pessoal testou, tem 100 litros. E se ele tiver acima de 400 por hora, são 8 minutos que dura o tanque dele. O cara não bebe, não. Não, bebe não. Tranquilinho ele. Esse aqui no Brasil é uma beleza, hein? Agora, aqui, tá, mano, não tem nem onde colocar 400 por hora. Na hora que bater no buraco, acaba o carro inteiro, né? Não É, tem jeito. Agora, eletrificado, aí você já precisa de uma bateria muito grande, Edmildo. Que aí eu acho que é o grande ponto, né? Porque você tem um carro que vai ser muito veloz, né? Um carro com aceleração, né, muito rápida, só que você precisa de bateria porque tem que durar, né? Você não vai querer um carro que acelera de 0 a 100 em 3 segundos, mas que você só pode andar 80 quilômetros com ele, né? Então exatamente. esse é o grande ponto aí que a parte dos eletrificados fica, né? Então ele quer um carro aerodinâmico, ele quer um carro leve, mas aí se ele coloca uma potência muito alta, ele diminui a autonomia da bateria, ou ele tem que aumentar, né, o número de baterias. E aí fica sempre nesse dilema aí. E aí daqui para frente, né, não sei com quantos anos aí, vamos dizer que 2035 para frente o nosso mercado aí já está forte também, né, nos elétricos. E aí vai ser uma discussão boa aí. Vai ser o pessoal do apesão, né, que prepara os apesão, vai mudar. Aí eles vão ter que meter motor elétrico até na tampa do carro, né? E bateria para aguentar. Exatamente. E aí ele vai ter que fazer uma parte de fundo dela lá, né? Para a placa que, como diz, que tem que acumular bastante carga e eliminar pouco para ter uma durabilidade maior, né? Porque a placa que faz a reação para manter a carga de bateria, né? Exato. E aí eu já coloco uma pulga atrás de sua orelha. Nós estamos falando aqui de mudar da combustão para o elétrico e o pessoal da Toyota, Hum, aqui, ó, já tem esse motorzinho aqui, ó. Desse carro, o motor dele é movido a hidrogênio. a hidrogênio. Então, teve um pessoal que fez, né? Rolava muito vídeo anteriormente aí nos WhatsApp da vida dos caras que faziam. Só que ele fazia uma bomba de hidrogênio. E o problema, lembra que a gente falou do material na web aula? Ele não suporta, né? O material dos motores a combustão não suporta essas reações do hidrogênio, que é fazer essa separação da água, né? Que é H2O, ele separa o hidrogênio do oxigênio. Isso aí, meu amigo, é uma bomba, um poder calorífico gigantesco. Então o motor, o nosso bloco não aguenta, né? Não aguenta passar por isso. E aí o pessoal da Toyota, tanto é que o pessoal, eles são a maior montador, pelo menos em valor de mercado, né? O pessoal Uhum. perguntava, pô, vocês não vão trabalhar com motor elétrico, não? Só híbrido, só híbrido. E aí ficou um tempo perguntando e aí eles deram a resposta, né? Eles já estão num carro movido a hidrogênio. E aí muda a concepção, muda material, muda tudo, né? Exato. E aí, meu amigo, então, por quanto tempo vai durar o elétrico se a gente já tem hidrogênio? Em E quanto tempo vai baratear e difundir essa tecnologia para a gente poder usar, né? aí os detalhes, até te falo uma questão da inteligência da Toyota aí, que esse povo assim, a briga deles é grande. Enquanto um estuda de 1 a 100, o outro está estudando de 100 a 200. Então, o que entra nessa briga? É que eles já viram a dificuldade de manter bateria, sobre acumular esse tempo de carro funcionando, a comodidade, aí aonde certo a Toyota entrou com hidrogênio para ter uma diferença melhor, não pode ser isso, né? Já viu alguma desvantagem no carro elétrico. Você matou a charada. O pessoal disse exatamente isso. Eles não, pelo menos eu estou vendendo o peixe do jeito, do preço que eu comprei, tá? Uhum. Pode ser que seja história aí, mas eles falaram isso, que é dificuldade na infraestrutura, questão de autonomia e tudo mais. Então você imagina, você tem um carro elétrico, acabou a bateria, você tem que parar e esperar ele carregar. Então eles carregam junto, né? Hoje eles vendem o híbrido, pelo menos aqui pra gente, em grande parte do mundo, né? Que é o seguinte, o elétrico ajuda, te dá uma autonomia não te dá uma autonomia muito boa, mas você tem um combustão, acabou a bateria dele, você vai lá e usa o combustão normal. É lógico que você vai ter um lastro de peso com o banco de baterias, né? Mas não dá para ter só ônus na vida, ou não dá para ter só bônus, né? Tem que ter o ônus também. Exato.
E eles acreditam que a baixa capacidade de guardar a energia que as nossas baterias atuais, né, os materiais químicos que a gente tem, né, Uhum. porque, só um segundo, porque ainda não tem o material com alta capacidade de armazenamento, então você precisa de muita bateria, muito peso, muita área no carro. Então eles falaram, a gente vai manter no híbrido, então vai ficar combustão mais elétrico nos nossos carros e muito provavelmente vão trabalhar aí para vir esse hidrogênio, né? Em breve, que aí eles vão nadar de braçada, né? Vai. E eu vou te falar, isso é a briga, igual na época que foi surgir aqueles pouquíssimos carro que o técnico da FIP lá, que carro a gás lá, que foi colocar esse negócio de gás de NV aí, e Aham. não virou por quê? Os contra, né, teve a favor e teve os contra, né, que não ficou tão favorável e o risco também. Sim, Então, com isso, igualzinho o Select, também, assim, ele avançou, está avançando de uma vez, mas ao mesmo tempo ele não está oferecendo um conforto. Igual combustível você coloca ali, você sabe que você pode andar dentro do carro aí 400, 500 quilômetros. Você para no posto ali, abastece e pronto, você vai andar, entendeu? Então, em menos de 2, 3 horas você não fica sem, você não precisa parar no carro. isso. Agora já, isso aí já não aguenta tanto assim, né? Já está falando, porque igual, para poder acumular a carga bem assim, tem que ser a tecnologia na bateria, nas placas de fundo dela ali, que tem ali, né? Para fazer uma reação química fortíssima e duradoura, né? Ela se auto, como se diz, ela se gerar uma própria carga entre si com aquecimento, e gera uma química brava, e aí é só os físicos aí, os químicos para poder brilhar nessa parte, porque nós não E, vai dar conta não. e o senhor ainda disse uma coisa legal que é o seguinte, né? O senhor está falando do tempo, né? Passa no posto, abastece e já sai rodando em outro tempo. E E, quantos carros já tem aí vídeo que acaba a bateria no meio da estrada e tem que vir um guincho movido a combustão, né? Para levar ele para um posto que tem um carregador. Então e, acaba que não, assim, a tecnologia vem, mas ainda não, pelo menos aqui no nosso país ainda não é acessível a todos, né? Vai funcionar bem para um cara que mora perto do serviço, e, que tem um posto de carregamento, por exemplo, no shopping center aqui, né? e, Então não dá para o cara fazer uma viagem, por exemplo, vou pegar daqui e vou parar lá em Porangatu. Onde que eu vou achar lugar para carregar nesse caminho? e, Então, tem muito disso mesmo, Edmildo. faltando, imagina, você pegar uma hora que não tem energia. Tá lascado, é um pedaço de metal lá que você tem, com quatro rodas, mas que não anda. Igual, só o celular mesmo em si já não pega sinal em todo lugar. Aí você imagina que estava num ponto que não tem sinal e se o trânsito é pouco. Aí o risco. Então, assim, é uma briga, eu vou te falar, meia longa isso aí ainda, viu? Esse é papo, vai daqui um tempo ainda, né? A gente vai se adaptando, vai conhecendo, vai entendendo, mas aí tem sempre tem o pró e o contra, né? Para ter o equilíbrio, e aí a gente vai medindo, né? Uma hora ou outra aí. Eu gostaria de ter um para experimentar, mas assim, a trocar o meu, como eu não tenho capacidade de ter dois, três, quatro, né? Eu não trocaria. Gostaria de ter sim, para experimentar, para ver como é. Mas assim, falar hoje, quer trocar um no outro? Eu não troco porque exatamente esses pontos aí que o senhor levantou durante o nosso brainstorm aqui, né? Nosso debate sadio. Uhum. É, não, isso aí eu conversei, eu nunca tive assim, eu nunca andei. Tinha trabalhado muitos anos em oficina, tudo, estava em frente, negociação com o cliente, tudo. O cliente falou, como diz, a economia dele, igual um fundo daquele, é exorbitante. Então, você dava 15, era desses fundos que eu fazia. Aí até X velocidade, não sei se era 100, até 120, que não fosse uma subida forte, não fosse agitar ele muito, ele usava o híbrido dele ali, o elétrico. Aí Uhum. precisava de mais forte, aí certa velocidade, aí já ia o combustível. Então, nós eu pegava a subida que forçasse mais, aí ele usava o combustível, onde que dava aquela economia
grande aí. Entendeu? Então, assim, ficava oscilando. Aí eu fui assim, ó, mas aí fui pensando, né? Eu nunca parei, sentei, discuti com quem tem conhecimento, porque assim, você escuta de quem está usando e você tem que discutir com o profissional que conhece e passo a passo para você entender. Entendeu? Então, a gente está fazendo aqui, debatendo com você essa questão aí para a gente saber ali o quanto se é vantajoso ou não, né, do carro. Esses híbridos eu já acho o conceito dele mais legal E do que o eu só elétrico, né? Eu acho que um híbrido é mais confiável hoje, né, no e nosso país do que um somente elétrico. exatamente. Mas isso é minha opinião, né? Cada um vai ter uma aí, vai colocar na balança Lógico. quais são os pontos-chave, né, para avaliar e vai E, tomar uma conclusão. mas essa aí, igual falando aí, essa que você conduziu correto. Porque assim, você anda a X velocidade, a bateria vai ter uma velocidade, você vai usar ali, o carro necessita, acabou a bateria, ele vai rodar, como se diz, automaticamente ele já roda no combustível, você não vai ficar na mão. Exato. Entendeu? Então, como se diz, o cara vai ter uma vantagem, de vez de você fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, de vez de você parar e vamos pegar um carrão desse de alto performance, de vez de você parar 3 vezes para abastecer, para rodar os 1.000, de repente, às vezes, você para uma vez ou nenhuma para rodar os 1.000 quilômetros. Aham. Linha dessa dos dois ao mesmo tempo aí, não é sempre que você vai ficar agitando o carro demais. Você controlar aí, ele vai usar mais o elétrico que o combustível. E parece que quando usa o combustível, parece que depois ele recarrega a bateria, não é isso? Você ouviu falar ou não é? Salvo engano, eu não sei quais carros tem, mas ele usa o. Não sei se o senhor gosta de Fórmula 1. Fórmula 1 tinha o KERS, que é o sistema que ele vai pela frenagem, né? Sim. Sistema de frenagem, ele vai recarregando as baterias. Então, alguns carros têm um sistema similar a isso, né? Que é a questão ou do atrito dos freios, ou até alguns, eu não sei se de fato ocorre isso, pode ser com a centrífuga dos pneus, né? Girando ali, Sim, ele consegue fazer alguma coisa. Pode ser também. sim. Só que eu não sei a tecnologia que os híbridos, principalmente da Toyota, né? Que são os mais vendidos aí, como que ele utiliza? Eu sei que ele recarrega a bateria girando. Agora, se é na frenagem mesmo, eu não tenho certeza, Admildo. Certo, meu Beleza. rei? Eu vou ter que encerrar porque aqui já vai dar 9 e já começa outra. É uma no É, gato da outra aqui. Mas show de bola, hein? Não, não perde mais as próximas webs, não. não, Então bom, vamos, eu vamos gosto, manter. conhecimento é bom, muito conhecimento é bom. Com certeza. É bom que vocês veem que trocam ideia, né? A gente vai somando aqui juntos e cada um tem uma experiência, né? Vocês vão ter experiência que são maior do que a minha. Eu ainda não tenho nem como fala? Aqui eu Esse acho, selo, esse é um certificado de experiência, né? Esse aí, eu não tenho esse selo ainda, então não tem nem como eu querer medir, não. O Carlos, eu não estou vendo ele pela câmera, mas creio também que vai ter uma grande experiência aí. Então é importante que vocês venham, participem. Eu gosto, né? Eu sinto melhor quando tem gente e que a gente consegue trocar essa ideia. não é bom. Certinho? Então não falta, mantenha-se Certo. estudando, pelo Não, menos uma horinha por dia aí, né? E aí até a nossa próxima web. Fiquem com Deus. Carlos, já falar, Carlos? Não, só falei que É um show de tranquilo. bola, então. Fechado. Até a nossa próxima web, hein? Com Deus. Deus tá Até bom. mais. Falou, com Deus também.